O problema da mudança climática global é a mudança do efeito estufa, não é a existência do efeito estufa. Eu quero insistir bem nisso para vocês não ficarem inimigos do efeito estufa, porque o efeito estufa é bom, ele ajuda a gente. Porque a gente não quer que o efeito estufa fique forte demais. Então, o problema todo vem da variação da concentração desses gases. E essa variação de concentração é algo que é interessante porque é mais fácil medir a variação da concentração dos gases do que medir a temperatura do planeta. O professor Keeling, ele descobriu um jeito de facilitar a medida da concentração de gás carbônico e ele começou a fazer essas medidas. Então, quando você olha isso, não tem dúvida que está aumentando a quantidade de gás carbônico na atmosfera, tá certo? No mundo e no planeta inteiro. No começo alguém falava, mas está aumentando no Havaí, mas talvez no Polo Norte esteja diminuindo. Aí alguém mediu no Polo Norte, então cobriu tudo. Houve um aumento de 50 partes por milhão em 30 anos, tá certo? De quantidade de gás carbônico na atmosfera. Esse aumento de gás carbônico faz aumentar aquele nosso fator G, aumentando o fator G, leva a temperatura do planeta para um valor um pouquinho maior. A energia que vem do Sol... perspectiva do Weber, mas em circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O conhecimento da língua, como Le Breton era o grande... Então, nós estávamos vendo a contribuição para a mudança do efeito estufa, esse efeito que acontece por causa de certas moléculas que tem na atmosfera da Terra, que pode fazer, quando esse efeito estufa, se ele ficar mais forte, pode fazer aumentar a temperatura do planeta. E esse efeito tende a ser mais forte se a gente tiver mais dessas moléculas aqui na atmosfera. Vapor de água, gás carbônico, CH4 e N2O. O vapor de água, em geral, é uma molécula que não preocupa demais a gente nesse assunto do aquecimento global, porque o vapor de água ele sobe para a atmosfera e depois ele desce, porque ele chove. Então ele fica circulando, não é um tipo de molécula que quando entra na atmosfera vai ficar lá por muito tempo. Agora, essas outras, o gás carbônico, o CH4 e o N2O, uma vez que ponha na atmosfera, se ninguém fizer nada para tirar, elas podem ficar lá por centenas ou milhares de anos. Então, o efeito delas é muito mais permanente. Tá? Então, essa variação da concentração do gás carbônico, que foi uma das medidas muito definitivas para convencer a comunidade científica e convencer uma boa parte da humanidade, os políticos, as pessoas que tomam decisões, sobre o risco existente com esse assunto do aquecimento global, quer dizer, o risco de aumentar a concentração de gás carbônico e, com isso, aumentar a temperatura do planeta e, eventualmente, essa temperatura aumentar para níveis que sejam muito incômodos para nós, ou que sejam muito custosos. E, como a gente viu na aula anterior, teve um papel determinante, definitivo nisso, um pesquisador chamado Charles Keeling, americano, da Califórnia, que fez medidas no Havaí e em vários outros lugares. Então, esse gráfico mostra o resumo daquelas medidas. Pode soltar aí. Tem a oscilação, que é maior no hemisfério norte do que no hemisfério sul, tá certo? E no gráfico da direita a gente está vendo a concentração de gás carbônico subir à medida que o reloginho vai passando. Janeiro, abril, julho, outubro, janeiro, abril. Cada vez que vai chegando o começo da primavera, a gente está no máximo e baixa a concentração, porque as plantas crescem e tiram o gás carbônico da atmosfera. Então, essa medida, essa curva oscilante, que hoje em dia as pessoas muitas vezes chamam ela de curva de Keeling, porque esse pesquisador foi quem achou a maneira de fazer essa medida. Ela é uma das marcas mais definitivas da mudança climática global, de como a concentração de gás carbônico vai subindo. Vocês veem, medido em muitos lugares do planeta, em muitas latitudes. Aí essa concentração vai subindo e agora o desafio do qual eu queria falar para vocês é o seguinte: seria muito bom se a gente conseguisse, se os cientistas conseguissem, achar uma maneira de descobrir quanto gás carbônico tinha na atmosfera antes de 1980. Porque esse gráfico que está aí mostrado para vocês começa em 1980.
Se a gente conseguisse saber quanto tinha antes, muitas vezes aprender sobre a história da coisa nos ajuda a entender como é que aquele fenômeno funciona. E, aqui vai acrescentando a medida do professor Keeling até 1957, tá vendo? Então aqui juntamos o pedaço que só o professor Keeling mediu, que é o pedaço que ele mediu lá no Havaí. Então veja só nesse trecho aí, começando em 1957, a concentração está vindo de 315 para 390, praticamente. Já tem uma subida importante. Agora, como eu dizia para você, seria muito bom se a gente conseguisse medir para trás. Só que medir para trás certas coisas é muito difícil, porque como não tinha nenhum cientista envolvido em medir a concentração de gás carbônico antes, vai ser dificílimo você encontrar os valores disso, né? Mesmo que você procure em toda a literatura, você vai encontrar um que mediu em 1930, o outro que mediu em 1850, você não consegue fazer a série completa. Aí, um conjunto de cientistas descobriu uma coisa muito reveladora, muito genial nesse assunto. Eles descobriram que se você for num lugar que tem muito gelo, e há muito tempo, esse gelo foi sendo formado ao longo do tempo. Então, se você for, por exemplo, na Antártida e fizer um buraco no gelo, se você estiver numa certa profundidade, você está mexendo com gelo que foi formado há 50 anos. Se você fizer o buraco mais fundo, o gelo que está ali foi formado há 100 anos, porque a quantidade de gelo ali vai subindo, tá certo? E aí eles descobriram que eles podiam fazer um buraco muito, muito, muito fundo e tirar um cilindro de gelo, chama em inglês ice core, eles tiram um cilindro de gelo enorme e conseguem ir analisando esse cilindro fatia por fatia e descobrindo no gelo quanta concentração de gás carbônico tinha naquela época que aquele gelo foi formado. Porque quando forma o gelo, quando congela a água, alguns traços da atmosfera ficam ali dentro, ficam bolhas, tá certo? Então eles vão lá dentro dessa bolinha, tiram uma quantia microscópica com uma seringazinha do ar que ficou congelado ali e faz a medida e descobre quanto gás carbônico tinha muitos anos atrás. Eles conseguiram fazer essa medida até 800 mil anos atrás. Vocês percebem que é um túnel do tempo espetacular? Parece que é ficção científica, né? Mas nesse assunto da mudança climática é verdade, eles fizeram isso. Quer dizer, o cara vai lá no gelo, faz um buraco no chão com o maior cuidado, tem que ficar anos fazendo o buraco, para tirar o cilindro de gelo inteiro, porque você não quer que quebre no meio, porque se quebrar, você perdeu a relação com o próximo. Você não sabe se você perdeu um pedaço que valia 10 mil anos, tá certo? Então você tem que tirar aquele cilindro inteiro lá de dentro, e aí olhar no microscópio, achar onde é que tem uma bolinha, enfiar a microagulha lá dentro, tirar o gás. É uma coisa espetacular isso daí. E aí, fazendo essas medidas, eles conseguiram, então, mapear essa quantidade de gás carbônico para o passado. É claro que medidas desse tipo são medidas que é muito importante que muitos cientistas façam, porque aí você compara uma medida com a outra e, de novo, faz aquilo que é muito importante na ciência, que eu falei para vocês, que é poder verificar que a medida que alguém fez antes estava certa, ou descobrir que ela estava errada e achar o jeito de corrigir. Então, muitos já fizeram isso, já fizeram essa medida, e resulta nesse gráfico que vai aparecer agora aí. Olha lá. Aqui nós já estamos a 1700, 1800, estamos na Idade Média. Olha lá, a Idade Média tinha 280 partes por milhão de gás carbônico na atmosfera, tá certo? Aqui chegou no ano zero, passou para trás, 4 mil anos, 5 mil, antes da era cristã, 20 mil, 25 mil, 30 mil, 40 mil, tá vendo os pontinhos aqui da medida deles? 60 mil, 80 mil. Olha lá, aqui tinha mais gás carbônico, de repente diminuiu, né? Alguma coisa aconteceu nesse período que fez aumentar a concentração de gás carbônico. 150 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil anos antes da era cristã, 500 mil, 600 mil anos, é uma coisa sensacional. Como é que o cientista consegue achar um jeito de descobrir uma coisa que aconteceu há 800 mil anos atrás? Tá certo? Olha lá, nas eras glaciais, eles registram aqui 185 partes por milhão. Então, o que esse gráfico aí ajuda a gente a entender? Ele ajuda a gente a entender algumas coisas. Primeira delas, nunca na história do planeta Terra, que nem dá para falar nunca na história da humanidade, porque aqui a maior parte do tempo não tinha humanidade.
porque né, o ser humano começou uns 40 mil anos antes. Então, nunca na história do planeta Terra, na história registrada aqui, né, que se consegue medir, houve tanta concentração de gás carbônico na atmosfera como tem hoje. Tá certo? Que nós estamos no 390 e aqui, ó, você vê ali passou em 300 num certo ponto, 280, 280, 280. Então, a outra coisa que a gente descobre é que, por razões que nada tem a ver com o ser humano, porque não tinha seres humanos aí, 400 mil antes de Cristo, 600 mil, por razões que nada tem a ver com os seres humanos, teve variações da quantidade de gás carbônico na atmosfera. Tá certo? Só que essas variações não antropogênicas, antropogênica é uma coisa que é causada pelo antropos, né, pelo humano. Essas variações não antropogênicas, elas foram numa faixa aqui que variava de 200 a 280, um pico aqui que chegou a 300. Porque pode acontecer, por exemplo, quando tem alguma época que tem muitos vulcões que explodam, o vulcão joga muito, queima, né? Então joga muito gás carbônico, metano, muda a composição da atmosfera. Quando teve há muitos anos a explosão do vulcão Krakatoa, ele soltou uma nuvem de pó sobre o mundo que fez a temperatura baixar no mundo inteiro durante mais de um ano, porque cobriu a quantidade de luz solar que vinha. Então o vulcão faz efeito desse tipo. Então algumas dessas variações podem ser por efeito vulcânico, pode ser por efeito de que caiu um meteoro no planeta e quando caiu o meteoro incendiou uma floresta enorme, queimou a floresta e soltou gás carbônico, também isso pode acontecer. Então são razões não antropogênicas. Tá? Agora, nenhuma delas, pode ser o evento mais cataclísmico que tem, um meteoro, pode ser o vulcão, pode ser não sei o quê, nenhum desses efeitos se compara ao tamanho do efeito humano. Quer dizer, o estrago que o ser humano é capaz de fazer no planeta, nesse gráfico aí, bate qualquer coisa que possa ter a natureza produzido em prazos anteriores. Então isso serve para a gente se preocupar com isso, porque embora a gente tenha muito frequentemente a impressão de que cada ser humano é frágil, etc., e é mesmo, mas acontece que são muitos seres humanos, certo? São 6 bilhões e 600 milhões de seres humanos, e cada vez tem mais. Então, à medida que vai aumentando, qualquer coisa que um fizer, você multiplica por 6 bilhões, isso dá um efeito enorme em muitas coisas, no uso de água, em emitir gás carbônico, em queimar a floresta, em produzir outros gases, fazer funcionar a agricultura e emitir metano, por exemplo, que as vacas emitem. O Brasil tem, vocês sabem quanto gado tem no Brasil, quantos bois? Quem tem ideia? Mais do que um por pessoa. Tem mais do que um boi para cada brasileiro tomar conta. Tem mais ou menos uns 200 milhões. Cada um desses aí emite metano o tempo inteiro que ele está vivo, porque ele come e emite, né, por flatulência. E aí isso vai aumentando a concentração de metano na atmosfera. Então, 200 milhões vezes um boi dá um efeito apreciável, tá certo? Então, vários efeitos vão crescendo. Então, eu dizia para vocês que a gente vê no tempo essa concentração de gás carbônico na atmosfera, mostrando que antes na época pré-industrial, a concentração era mais ou menos 278 partes por milhão, toda essa parte aqui, até chegar mais ou menos por aqui, tá certo? E depois da era industrial, vocês estudaram história era industrial? Quando inventaram a máquina a vapor, James Watt e etc, né? Então, depois que inventou a máquina a vapor e a era industrial, aí a concentração de gás carbônico subiu muito, tá certo? Subiu muito por quê? Porque a humanidade passou a produzir mais energia para fazer funcionar as máquinas e, em segundo lugar, depois do fim do século XIX, começo do século XX, inventaram uma máquina de emitir gás carbônico que todo mundo adora. Qual que é? Automóvel, tá certo? Então, automóvel virou o grande fabricador de gás carbônico. Transporte hoje no mundo significa uma fração grande da emissão de gás carbônico. Então, as invenções do homem, ao mesmo tempo que trouxeram conveniências, porque é ótimo, né? Você poder entrar na perua aqui na frente e daqui a 20 minutos está lá na porta da sua casa, certo? Se o trânsito deixar. Mas, por outro lado, a perua daqui até lá vai emitindo gás carbônico que está fazendo esse efeito do aquecimento global, tá certo? Então,
São coisas, às vezes, contraditórias. Mas, então, nós nunca tivemos tanta concentração de gás carbônico e também nós nunca medimos o gás carbônico tão bem quanto se mede hoje. Dá para medir também no planeta inteiro. Tem sonda com satélite, a próxima figura vai mostrar isso para vocês, que consegue mapear... Ah lá, que coisa espetacular. Aqui está mapeando a concentração de gás carbônico na troposfera, que é um pedaço ali um pouco mais alto da atmosfera, na verdade é a parte mais baixa da atmosfera, e aqui nós temos, azul é 365 partes por milhão, e aqui vermelho, laranja, né, ali na ponta, mais do que 380 partes por milhão. E aí essa concentração você pode ir acompanhando. Mas é uma coisa tão bem medida que hoje não tem, ninguém duvida que tem mais gás carbônico na atmosfera. Onde tem um debate é no seguinte assunto: qual é o mecanismo pelo qual o gás carbônico entra e sai da atmosfera? Porque a gente sabe que o motor a gasolina emite gás carbônico. Mas tem outras coisas que emitem e tem outras coisas que absorvem gás carbônico. A gente sabe muito bem que a floresta absorve gás carbônico. Mas a gente sabe um pouco menos bem que o oceano absorve gás carbônico. E o oceano absorve gás carbônico quanto? Até que concentração, tá certo? E depois que absorver o gás carbônico, esse gás carbônico vai ficar para sempre no oceano ou vai ter uma hora que ele vai soltar? Em geral, a gente sabe que se aumentar a temperatura, ele vai começar a soltar o gás carbônico. A gente sabe já também que se o oceano absorver gás carbônico demais, ele vai formar... vai tornar a água mais ácida, porque vai formar H2O com CO2, vira o quê? Ácido carbônico, H2CO3. E aí faz a água ficar ácida e certos organismos que vivem na água do mar vão sofrer por causa disso. Vai formar menos coral, menos alguns tipos de recifes, etc., que vão ser prejudicados pelo aumento da acidez do oceano. Isso aí ainda é um tópico que se estuda muito para entender corretamente o mecanismo pelo qual isso acontece. Agora, como a gente sabe que tem mais gás carbônico, mesmo que a gente não saiba muito exatamente os mecanismos pelos quais ele é, todos os mecanismos pelos quais ele pode ser absorvido, mas o fato de poder medir quanto gás carbônico tem na atmosfera resolveu essa discussão sobre se absorve muito ou absorve pouco, porque a questão toda é que tem mais gás carbônico hoje do que tinha no ano passado. Tá certo? Então, o gás carbônico aumentando tende a fazer o efeito estufa ficar mais forte. Então, isso gerou uma preocupação no mundo sobre as emissões de gás carbônico. Vocês já devem ter lido isso nos jornais, que país que emite mais, que país que emite menos. Qual é o país que emite mais gás carbônico? China. Segundo lugar? Estados Unidos. E o Brasil, que posição que é? Uma posição baixa aí, 18ª. Essa daí é uma dessas tabelas que a gente não quer estar em primeiro, né? Diferentemente da Copa do Mundo, quantas pessoas vão na escola, etc. Mas a próxima figura mostra, olha lá, esse aqui é o ranking das emissões globais, tá certo? Medido em milhares de toneladas. Então é esse número aqui vezes 1000 toneladas de gás carbônico. Porque, né, o gás carbônico são muitas moléculas para formar uma tonelada. Então o que mais emite é a China. 22%, vamos olhar para esse número aqui do fim, ó. 22% do total global de emissões é feito pela China. Aqui tem um detalhe que é o seguinte: a conta dessas emissões, ela pode ser feita de dois jeitos. Um são as emissões chamadas industriais, e a outra são as emissões industriais mais as emissões por causa de um outro fenômeno chamado mudança do uso da terra. Porque aí você mudou, aquela terra era usada para ter floresta e passou a ser usada para ter uma outra coisa. Quando inclui a mudança do uso da terra, o Brasil sobe na tabela. O Brasil fica em terceiro ou quarto lugar. Quando conta só as emissões industriais, o Brasil fica embaixo da tabela. Essa aqui são as emissões industriais. Tem a China, tem os Estados Unidos em segundo, olha lá, 19%, praticamente 20% de emissão dos Estados Unidos. Então a China já passou na frente dos Estados Unidos, né? A União Europeia, 14%. A Índia, país muito populoso também. Em geral, o país muito populoso tende a ir para cima nessa tabela, mas não automaticamente, porque a posição na tabela vai depender de qual é a relação que tem entre a energia que cada habitante usa por ano. Quer dizer, isso aí vai causar quantas emissões. Se o país for muito populoso, mas for muito pobre,
as pessoas usam pouca energia. Então aí a emissão por pessoa fica mais baixa. Então Índia, Rússia, Japão, Alemanha 2,7%, Canadá, Reino Unido, Coreia do Sul, Irã 495 mil, México, Itália, África do Sul, Arábia Saudita, Indonésia, Austrália, França, lá, Brasil. Brasil, 1,26% das emissões. O Brasil tem uma posição, fica nessa posição razoavelmente confortável, nessas emissões industriais, porque no Brasil, a energia que é usada pela indústria e pelo transporte, ela vem muito de fonte que é renovável. Porque a eletricidade no Brasil é gerada principalmente por usina hidroelétrica. Usina hidroelétrica é um jeito de você produzir eletricidade que não faz combustão de nada. Só a água cai de um lugar mais alto para um lugar mais baixo, energia potencial, vocês aprenderam isso, né? MGH, cai e essa energia roda o dínamo que vai jogar a eletricidade para ser usada. Então aí é geração de energia sem emitir gás carbônico. Na verdade, com um pouco de emissão, porque para fazer uma usina hidroelétrica, em geral você tem que fazer uma barragem e tem que alagar uma região, para ficar aquela água estocada. Quando você alaga a região, ali naquela região tinha plantas. E aí você vai ou queimar essas plantas ou deixar essas plantas ficarem inundadas. De qualquer jeito, quando a planta decompuser, vai haver um pouco de emissão de gás carbônico ou de CH4. Então a usina hidrelétrica emite um pouco de gás de efeito estufa, tá certo? Embora menos do que fazer uma usina movida a carvão. Tá? Então isso ajuda o Brasil. E a outra coisa que ajuda muito o Brasil é no transporte, porque os automóveis no Brasil usam muito o etanol, que hoje em dia está muito caro, né? Vocês devem ter lido no jornal, mas mesmo assim, a gasolina no Brasil sempre tem 25% de etanol adicionado nela. Então já o poder da gasolina de emitir carbono fica diminuído em 25% por causa desse etanol que foi adicionado. E depois tem muito carro e muita gente que usa o etanol puro no automóvel, tá certo? E aí o etanol puro, por que ele não contribui muito para as emissões? Vocês sabem explicar? Porque ele vem da planta, né? E a planta se formou como? Com a fotossíntese pegando o gás carbônico da atmosfera. Então, quando planta a cana, que ela é pequenininha, ela vai chupando o gás carbônico da atmosfera e vai crescendo. Vai fazendo a estrutura da planta, vai prendendo o carbono. Aí quando você vai lá e colhe a cana, esmaga e tira aquele caldo, você tira esse carbono e põe no combustível, no tanque de combustível do carro para queimar. Quando você queima, ele vai emitido. Aí alguém está plantando cana naquele mês, a cana vai crescer e vai pegar aquele carbono de novo. Então, esse etanol é um que ele recicla o carbono. Então, isso também é bom para o Brasil, ajuda o Brasil a ficar na parte baixa desse gráfico. Então, como eu dizia, tem uma disputa no mundo aí sobre fazer bem essa conta das emissões e aí tem um enorme jogo de empurra sobre um país querendo empurrar para o outro, o assunto de reduzir as emissões. Por que cada um quer empurrar para o outro? Porque para reduzir a emissão, você tem que fazer algum sacrifício. Ou você tem que usar menos energia, ou você tem que produzir menos energia, vai ficar sem conforto e não vai conseguir fazer a economia crescer. Porque, por exemplo, todos os países que querem fazer a economia crescer muito, tipo Brasil, tipo Índia, tipo a China, que está em primeiro lugar, que é país que tem renda per capita baixa ainda, quer criar riqueza para as pessoas viverem melhor. É legítimo, todo mundo quer viver melhor, é um direito de todos. Para viver melhor, você tem que consumir mais energia. E para consumir mais energia, você vai emitir mais gás carbônico, a menos que você arrume um jeito de produzir energia que não emita gás carbônico. E aí, por isso, hoje, no mundo todo, o debate e a pesquisa sobre descobrir formas de gerar energia sem emitir muito carbono ficou tão importante. A China, que é o primeiro lugar da tabela de emissões, a China tem um esforço enorme nas indústrias e nas universidades para descobrir formas de gerar energia economizando carbono.
porque aí eles podem fazer a economia crescer sem serem acusados pelo mundo de estar contribuindo demais para o aquecimento global. O Brasil também faz isso, já fez muito antes que a China, como eu disse para vocês, o negócio do etanol, faz isso numa escala que nenhum país do mundo nunca fez perto, tá certo? Esse assunto de fazer automóvel andar sem emitir, ou emitindo gás carbônico que depois vai ser capturado, todos os países do mundo gostariam de ter, mas ninguém tem, só o Brasil que tem, tá certo? Mas o Brasil ainda precisa também melhorar outras características do sistema de geração de energia. Uma dessas características, que muitas vezes recebe pouca atenção, é a eficiência, você produzir energia com eficiência. Por exemplo, se você usar o ar-condicionado e a janela da sua casa tiver o vidro muito fino, ele vai ter que usar muito mais energia do que se tiver o vidro grosso. Então, às vezes, vale a pena gastar um pouco mais de dinheiro para pôr o vidro grosso e pagar menos na conta de energia dos próximos 10 anos, tá certo? E ainda por cima contribuir menos para o aquecimento global. Então, tem várias, essa questão da eficiência é limitante. Tinha uma pergunta aqui da nossa... Queria saber se é possível que outros países também adotem esse etanol, assim, que ele também possa utilizar o etanol para emitir menos CO2. É possível, e muitos países estão procurando fazer isso. Os dois países que fazem isso mais intensamente hoje são o Brasil e os Estados Unidos. O Brasil numa escala muito maior que os Estados Unidos e os Estados Unidos em segundo lugar. A dificuldade que muitos países enfrentam é que eles não têm uma planta tão boa para fazer etanol que nem a cana-de-açúcar. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos a cana-de-açúcar não cresce bem, porque quando esfria, congela a planta, ela morre. Então não pode ir num clima muito frio. Então, nos Estados Unidos e na Europa, procuram ou plantas diferentes, tem um certo tipo de capim que serve para produzir etanol, que os americanos se interessam muito, chamado miscanthus, tá? Capim-elefante. Ou então fazer etanol a partir de resíduo, a partir de resto, de lixo. Vocês assistiram aquele filme De Volta para o Futuro? Que o professor tinha aquele carro que voava, aquele DeLorean voador, que ele, quando vai visitar o cara, o McFly, o que ele põe no carro de combustível? Ele põe lixo. Ele pega lixo e joga no lugar e o carro vai do lixo fazer o combustível. Então, isso é uma coisa que pesquisam hoje. Como é que você pega do lixo e faz o lixo tem celulose, como é que você faz a celulose virar etanol, ou virar algum combustível líquido? Esse é o que chamam etanol de segunda geração. Os americanos estão muito atrás disso, os europeus, e então varia a fonte do etanol. Para nós, o Brasil teve sorte de ter a cana-de-açúcar, que desde quando é plantada no Brasil? Vamos ver se vocês estudaram bem a história. Hã? Época colonial. Em que ano foi que trouxeram a cana para o Brasil? E quem trouxe? 1532, Martim Afonso de Souza, capitania de São Vicente. Certo? Fez o primeiro engenho no Brasil de processar a cana para fazer açúcar. Então o Brasil teve essa sorte de fazer com cana. Países que estão no trópico podem fazer o etanol, podem plantar cana eficientemente. Países que estão na zona temperada têm que achar outra alternativa e isso tem pesquisas procurando. Então, nós vimos que tem o efeito estufa está aumentando por causa das emissões de gases que contribuem para o efeito estufa, principalmente o gás carbônico, que nós acabamos de analisar. Na aula seguinte, nós vamos ver os efeitos disso, quer dizer, como é que essa emissão de mais gases de efeito estufa está levando a um aumento da temperatura do planeta e como é que esse aumento de temperatura gera certas consequências que não são muito boas para nós.